levantando a sua voz e peça, incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia a nossa alma, Espírito Santo. Incendeia-nos com teu poder e com tua graça. Leva-nos à experiência de um novo Pentecostes. Inflama o nosso coração nessa noite. Incendeia, incendeia, restaura, renova o nosso coração. incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. E nós pedimos a unção do Espírito Santo sobre a vida do Sérgio. Derrama-te, ó Espírito, uma vez mais sobre a vida desse filho. Dá-lhe a unção necessária e lábios de profeta, para que nessa noite ele anuncie a palavra de Deus. Sérgio, anuncia a palavra para nós com poder, irmão. Esse povo do Brasil precisa ser impactado pela força da palavra de Deus. Amém, irmão. Você que está em casa nos acompanhando, convido você a abrir a sua Bíblia em João 14, apenas 3 pequenos versículos, mas muito poderoso no nome do Senhor. João 14, versículo 15 a 17. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerei convosco e estará em vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, se vós guardais os mandamentos, se você guardar o mandamento do Senhor, o Senhor dará esse paráclito. Palavra grega, paráclito, consolador, intercessor. O Espírito Santo que nos dá a força para seguir na caminhada. Esse Espírito Santo que muitas pessoas não conhecem ainda. Porque se conhecesse, certamente não viveria uma vida de tanta tristeza, uma vida de desolação. Tenho encontrado em muitos grupos de orações pelo Brasil, pessoas que vão ao grupo e você olha para o rosto delas e muitas vezes dá pena. Dá uma tristeza olhar para aquelas pessoas que estão abatidas. Como que elas estão ali precisando de algo, mas muitas vezes não sabem ainda o que é. O Espírito Santo, esse Espírito Santo que o Senhor nos mandou, que muitas pessoas ainda não conhecem, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus e Espírito Santo. A tua vida, como é que está hoje, irmão? Como é que está a tua família vivendo? Está vivendo uma cultura do Espírito Santo, de Pentecostes, ou uma cultura de morte? Infelizmente, em muitas casas, está se vivendo mais a cultura da morte do que a cultura de Pentecostes. Essa força que é o Espírito Santo, que estará conosco, segundo a palavra, até o fim do mundo, sempre conosco. Comece a clamar o Espírito Santo na sua vida. Comece a clamar o Espírito Santo sobre a tua família. E você vai ver que aquele espírito de morte, de tristeza, de desânimo que está acontecendo na sua casa, vai mudar a história. Mas como é que eu faço isso? Você pede a força do alto, porque o próprio Senhor nos falou na palavra, versículo 17. É o Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode receber, porque não o vê e nem conhece, mas vós conhecereis. Clama ao Espírito Santo da tua família, começa a pedir. Se você não entende, Espírito Santo, vem batizar a minha família. Eu estou vendo meus filhos se perdendo nas drogas, eu estou vendo a minha família em confusão, intrigas. E você, se você pai, se você mãe teve uma experiência de Pentecostes, saiba que toda a sua casa, toda a sua família, se você começar a clamar, eles não vão ficar vivendo essa cultura de morte. Seu filho não está indo na igreja? E você diz, mas eu convido, não vai no grupo de oração, nem a missa ele tem ido.
Começa a clamar o Espírito Santo e começa a pedir para que ele te dê sabedoria de como conversar com seu filho, de como falar com seu filho ou com sua família. E o Espírito Santo virá a você e dará toda a força necessária para que você convencê-lo. Muitos pais têm brigado com seus filhos, discutido com seus filhos e têm colocado até a força. Você vai para a igreja, você vai para a missa, vai para o grupo de oração. E muitas vezes, sabe o que acontece, irmãos? A revolta. Porque se o seu filho não for convencido pelo Espírito Santo, ele pode até estar indo na igreja forçado, porque você está forçando. Mas quando ele pegar uma determinada idade, se ele não abrir o coração, se ele não teve uma experiência de Pentecostes, ele, assim que ele puder, ele não vai querer nem saber mais de igreja. Eu tenho visto isso em alguns lugares, de pessoas que forçavam seus filhos. Não force. Peça ao Espírito Santo para que esse filho que está nas drogas saia, para que esse filho que não quer saber de igreja, a partir do batismo do Espírito Santo, da sua oração, o Senhor mandará a força sobre ele, e eu tenho certeza no meu coração. Virá outra pessoa e vai evangelizar o seu filho. Se não for por você, pai, se não for por você, mãe, outros aparecerão. E você já imaginou o seu filho, você clamando o Espírito Santo, e de repente tocando sobre o coração de outra pessoa, um jovem, evangelizando o seu filho. E ele recebe a força do alto, e sem você esperar, é convidado para ir para um grupo de oração. E assim, quando ele se determinar a ir para o grupo de oração, porque ele quis, porque ele sentiu necessidade, lá naquele grupo de oração, o Espírito Santo, ele com o coração aberto, ele vai receber essa força. E ele não vai voltar mais para casa do mesmo jeito, porque aí a experiência foi pessoal. Não adianta você, pai, não adianta você, mãe, impor a situação ao seu filho. Mas quando ele for para um grupo de oração, e ali ele abrir o coração, o Espírito Santo que vai confirmar nele toda a mudança que ele precisa da vida. É o Espírito Santo que vai falar no coração dele que aquela vida de pecado que ele está levando, aquela vida errada que estava levando, afastada, ele não vai conseguir mais viver essa vida, porque ele vai sentir a necessidade de pedir o Espírito Santo. E é o Espírito Santo é que vai transformar a vida do seu filho e de toda a sua casa. Nós temos a certeza disso. O mundo não conhece, porque ele não tem uma experiência. Mas aqueles que tiveram uma experiência de Pentecostes, certamente já não mais serão as mesmas pessoas. E eu creio que você que está nos assistindo agora, a tua família, precisa ter essa experiência. Por isso nós vamos clamar. Nós vamos pedir, Lázaro, essa força de Pentecostes para transformar as famílias. Com toda certeza, Sérgio. Vamos orar juntos. Eu quero trazer para você, meu irmão, para sedimentar aquilo que o Sérgio já partilhou conosco, esse texto da palavra. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. O que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Você deseja nessa noite viver a cultura de Pentecostes, irmão? Você deseja nessa noite fazer uma experiência pessoal com Cristo? Entra conosco nessa noite no mistério da oração, para que você receba um novo mover do Espírito em tua vida. E eu quero te convidar, levanta conosco suas mãos e vamos orando. Sérgio, vamos orando, irmão, pedindo que o Espírito venha e que a graça de um novo Pentecostes aconteça na nossa vida. É essa a nossa oração, Senhor. Move tua mão poderosa e derrama sobre nós a unção do teu Espírito nessa hora. Nós te pedimos, Senhor Jesus, enche os nossos corações. Derrama teu poder nessa noite. Derrama teu Espírito Santo Consolador. Veio parar, que tu começa a pedir na sua casa, você que está conosco nos acompanhando, você que foi atingido pela palavra de Deus, você que sabe que a tua família já não está indo à igreja mais, só você está buscando a Deus. Começa a pedir para que essa história seja transformada através dessa experiência de Pentecostes.